Olá! Estamos começando mais uma live no setor visitante. Hoje, domingo, 23 de novembro de 2025, e eu tô na área para a gente falar sobre a classificação pelo terceiro ano consecutivo para a Copa Libertadores. Tudo bem que ainda não é do jeito que a gente gostaria. O Botafoguense quer a classificação direta para a fase de grupos, mas eu acho que já dá para a gente comemorar a classificação, nem que seja para pré. O Botafogo já tem a pré garantida. E não se esqueça que no ano passado tudo começou na pré. Tava lá em Cochabamba, 1-1, Tietê irritando a gente no final do jogo, falhando no gol dos caras, ali dormindo. Depois a live pós-jogo falando dos hamsters. O pessoal lembra aí do Marlon Freitas levantando a taça, né, do Gatito, do Luiz Henrique fazendo gol, do Júnior Santos. Mas aí o jogo lá na Bolívia, né? E o jogo lá em Bragança Paulista também, aquele sufoco. Então, o importante é você estar na Libertadores, e o Botafogo já conseguiu um feito histórico, né, que a gente tem que aqui falar de John Textor, né, mas deixa eu só colocar primeiro o banner na tela, para lembrar, você que está acompanhando aí mais um vídeo do Setor Visitante, de chegar junto com o like. Viu minha cara aqui? Chega junto com o like, inscreva-se no canal, vamos ajudar o Setor Visitante a crescer cada vez mais, e tem também o clube de membros a partir de R$ 5. Temporada confusa do Botafogo. O torcedor, podemos dizer assim, boa parte da torcida tirou um ano sabático, né? Muita apurrinhação, alguns vexames. E aí eu falo vexame, eu não considero, é muito raro assim, eu considerar uma derrota um vexame, uma vergonha. Às vezes acontece, mas é raro. Acho que ganhar, perder, empatar faz parte do jogo. Nem sempre a gente vai ganhar e, como eu falo, todo torcedor vai ver o seu time perder mais do que ganhar. O que eu considero vexame é não se preparar. Você entrar no jogo sem conseguir disputar, você estar entregue. E a gente viu o Botafogo entregue contra o Flamengo em Belém, a gente viu o Botafogo entregue contra o Racing em Avejaneda e também no estádio Newton Santos. Então, não é que porque perdeu que foi um vexame, é porque não se preparou, é porque não se planejou, é porque não se levou a sério. E o torcedor, né, a gente sabe, né, ninguém gosta de tomar porrada na cabeça, apesar de que eu acho que teve ali um exagero nesse abandono, né, é vergonhoso o Botafogo estar no Z4 da média de público do Campeonato Brasileiro. Eu entendo até diminuir um pouco a frequência, mas não dá para abandonar, e acho também que 16 mil pessoas apenas num jogo que valia a classificação é, de certa forma, ridículo. Mas, enfim, minha opinião, já falei muito sobre isso na live de ontem, eu não quero nem ficar falando mais de torcida, eu quero falar do feito do Botafogo, que para outros times pode parecer pequeno, mas para mim é muito importante. Eu estou agora com 42 anos e durante boa parte da minha vida eu tinha visto uma Libertadores e mal e porcamente. A Libertadores de 96. Ali eu ainda era novo, 96 acho que eu tinha uns 13 anos, 12, 13, acho que tinha 13 anos. E eu ainda ia jogo com meu pai. Eu precisava do meu pai para ir para o estádio, ainda não ia sozinho. Eu comecei sozinho com 15, 16. E meu pai não podia me levar a todos os jogos, tá trabalhando e tal. Eu morava com a minha mãe, meus pais separados. E aí eu acho que eu só fui no jogo contra o Corinthians. Nem no do Grêmio eu fui. Eu só fui no jogo contra o Corinthians, se eu não me engano, foi um empate no Maracanã. Edmundo jogava no Corinthians, não era o camisa 8 do Corinthians. A torcida pegou muito no pé dele lá no jogo e tal, são memórias que eu tenho daquela partida. Mas enfim, a gente é eliminado pelo Grêmio e depois, todo ano, né, ainda mais quando a Libertadores começa a pegar, né, você fica com aquela invejinha, né, de ver os outros times disputando, participando, ganhando, e você não conseguindo nem se classificar. Naquela época era mais difícil, né? O campeão entrava e o outro representante era o campeão da Copa do Brasil. Mas no início dos anos 2000 foi abrindo, aí começou a ter G4, às vezes G5, e a gente sempre ficava naquela expectativa, e todo ano era uma decepção. Assim, o meu sonho naquela época não era nem ser campeão, porque eu achava uma realidade muito distante do Botafogo, né? Ganhar o Campeonato Brasileiro, ainda mais que o Botafogo inicia o século muito mal, é rebaixado, né, em 2002, então assim, 2004 um ano confuso, na primeira divisão, quase cai, então assim, ser campeão era uma realidade muito distante, mas o meu sonho era disputar a Libertadores.
né, era conseguir jogar contra, né, o Boca Juniors, o River Plate, o Racing, né, o Nacional de Montevidéu, o Peñarol, era participar, cara, e a gente não conseguiu, algumas vezes bateu na trave, teve aquelas Copas do Brasil, né, que o Botafogo bate na semifinal, acho que se fosse para a final nas duas ocasiões seria campeão e jogaria Libertadores, mas acabou não acontecendo. Teve aquela Libertadores do Fluminense 2008, pô, perdi uns bons anos aí da minha vida secando, e a gente só vai voltar a jogar em 2014. Então, assim, muito tempo entre a primeira Libertadores que eu vi e a segunda. Aí depois até que melhora um pouco, a gente joga 2014, joga 2017, né, joga em 2024, tá melhorando um pouco, né? Agora joga 24, 25, 26. Então, talvez assim para o torcedor do São Paulo, para o torcedor do Palmeiras, assim, pô, é bobagem. Mas para mim não é. E eu acho que a gente tem que comemorar, não dá para ficar aqui meio blasé, tipo, não fez mais do que a obrigação. Beleza, pelo investimento que o Botafogo fez, era para realmente conseguir a vaga. Se não conseguisse se classificar, seria bizarro. Mas conseguiu e eu tô feliz. E eu vou comemorar, né? Vou beber o que eu não pude beber ontem, que ontem, dia de live, né, dia de jogo, sabe que a gente fica aqui no Bico Seco no setor visitante, mas hoje, já já eu vou sair de casa e não contem comigo para fazer uma live mais tarde, porque hoje eu vou comemorar a classificação para a Libertadores. E eu coloquei no título, né, que o Botafogo escalou o Everest pelo terceiro ano consecutivo. Tô até um pouco com falta de ar aqui, né? Complicado, né? Escalar o Everest não é uma tarefa fácil, porque não tem como você não lembrar, né, de Jair Ventura em 2017, o campeonato que estava super tranquilo para o Botafogo se classificar, e ele meteu essa daqui. Jair minimiza a obrigação por vaga na Libertadores e brinca. Já escalou o Everest? Aí ele falou isso aqui, ó. A gente fala em obrigação, porque estava realmente com um papo de obrigação do Botafogo passar, né, se classificar para a Libertadores, porque era um G8, né? E o Botafogo estava fazendo uma campanha bom, estava fazendo um ano bom, né? Fez uma ótima campanha na Libertadores, fez uma ótima campanha na Copa do Brasil, perdeu porque não tinha um time suficientemente bom. E no Brasileiro estava conseguindo levar bem e tinha tudo para se classificar. E ele falou o seguinte: a gente fala em obrigação. Você já escalou o Monte Everest? Não podemos ter obrigação com uma coisa que nunca aconteceu. O Botafogo nunca foi em 2 anos seguidos para a Libertadores. Nunca fui à Lua. Vamos procurar essa classificação, mas sem pressão. Eu considero o Jair, dentro da proposta dele, um bom treinador e gostava do Botafogo do Jair Ventura. Mas essa declaração aí é patética, né? Você dá uma desculpa por um fracasso, porque o Botafogo nunca tinha se classificado para 2 Libertadores seguidas, num contexto em que só classificava o campeão, ou então que se classificavam 4. Naquele ano, se classificavam 8. 8 times se classificaram. O Botafogo ficou em 10º com 53, a Chapecoense entrou em 8º com 54. Era só ter ganhado o último jogo, o Botafogo fazia 55 e entrava. E o Botafogo não conseguiu. E se, desde que começou a ter Libertadores no Brasil, passassem 8 para a competição continental, em vez de 1, 4 ou 5, o Botafogo teria participado várias vezes consecutivamente. Então, aquela declaração, ela pegou muito mal, ela envelheceu muito mal, e se tratou apenas de uma desculpa para mascarar a incompetência que o Botafogo teve na reta final, responsabilidade também do Jair Everest, né, que, enfim, faça o trabalho dele lá no Vitória, que continue aí na primeira divisão, mas aqui no Botafogo, né, eu não quero nunca mais ver, e acho que ele foi muito mal, né, nessa entrevista coletiva, e por isso boa parte da torcida tem ranço dele. Agora, como eu falei, a gente ainda não pode descansar e achar que está tudo bem, né? O Botafogo ainda tem que brigar e vai ter alguns jogos muito difíceis, né? 2 jogos fora de casa contra Corinthians. Historicamente, a gente não se dá bem em nenhum dos dois, né? Corinthians e Itaquera e Cruzeiro do Mineirão. No ano passado, a gente ganhou do Corinthians, né? Gol do Júnior Santos, 1-0, lá em Itaquera. Esse ano não sei como é que vai ser, nem contra o Cruzeiro, mas eu também não descarto, não. Eu acho que para o Botafogo passar, né, entre os 5 primeiros, e aí eu não vou nem ficar contando com o 6º lugar, porque vai depender aí do que vai acontecer na Copa do Brasil, mas se o Botafogo ficar entre os 5 primeiros, eu acho que a gente tem que ganhar pelo menos 2 partidas dessas últimas 3. Aí, meu irmão, vai ter que ser ou o Corinthians ou o Cruzeiro e depois confirmar 64 pontos contra o Fortaleza em casa na última rodada. Aí eu acho que a gente tem uma boa chance de se classificar direto.
E, cara, expectativa lá em cima, né? Acho que não dá para não falar de John Textor. Eu acho que, apesar de todos os erros, apesar da soberba, da arrogância com que essa temporada foi tratada, é inegável que o Botafogo mudou de patamar com o John Textor. É muito significativo, né? Você conseguir, em 4 anos, 3 classificações para Libertadores, ter jogado 2 e ganhado uma, em todas ter passado da fase de grupos. E eu acho que a gente tem que ser grato, né, apesar da desconfiança. Eu, por exemplo, já falei aqui várias vezes que algumas declarações que ele deu, né, principalmente aquela do Vasco, falando que estava tudo certo entre ele e a Eagle, abalou a minha confiança. Né? Eu não consigo acreditar plenamente no John Textor, mas uma coisa que eu falei para vocês várias vezes, eu não duvido do Textor. Eu não duvido do ano que vem ser melhor do que esse. Né? Eu não duvido de brotar dinheiro e o Botafogo fazer grandes contratações. Eu não duvido. Eu não consigo duvidar do John Textor. Gosto muito do Textor. E o fato de eu gostar do Textor, eu não conheço o Textor, só vi o Textor uma vez na minha vida, que foi lá no jogo na Argentina contra o Patronato, que aí ele veio falar comigo, falou, eu conheço você, já vi seus vídeos, eu, valeu, obrigado e tal. Só isso, nunca falei com ele, não tenho contato, nunca falei no WhatsApp, nunca falei em lugar nenhum. Eu gosto dele, porque acho que é um cara que gosta do Botafogo, que quer o bem do Botafogo. Tenho algumas dúvidas, mas eu torço para que ele consiga resolver todas essas pendências e que o Botafogo siga, né, sendo controlado, administrado por ele. Né? E espero também que ele tenha aprendido com os erros. Ele não vai chegar aqui e se humilhar para a gente, falando, eu sou um idiota, fiz só uma cagada atrás de cagada nessa temporada, mas ele vai, acho que depois de tudo que aconteceu, certamente tentar fazer diferente. Aí se não fizer diferente na próxima temporada, aí pelo amor de Deus, ô Texo, aí não, a maluquice. Então, um ano de maluquice, eu acho que dá para tolerar. Depois de ganhar o Brasileiro e ganhar a Libertadores, surtou e fez tudo da cabeça dele lá, tudo errado, achando que já tinha dominado tudo. Beleza, aceito. Agora, ano que vem tem que ser diferente. E torço para que seja diferente, torço para que ele continue aqui e que a gente continue. O Texor, inclusive, falou, né, que a gente continue brigando por títulos. O Texor, inclusive, falou sobre a classificação, né, exaltou a classificação, escreveu o seguinte, ó, no Instagram: parabéns para toda a nossa família, vamos lá ganhar de novo. Tem uma coisa que eu gosto no Textor, é a ambição. É um dono de time que não se contenta com aquele campeonato água de salsicha, não se contenta com o oitavo, o sétimo, o sexto. Ele quer ser campeão. Ele quer discutir os campeonatos contra o Flamengo, contra o Palmeiras, contra o Cruzeiro ou contra quem aparecer. Então eu acho que no ano que vem, se acabar com a maluquice, né, de vender muito e comprar ainda mais, reformulação atrás de reformulação, eu acho que tem sim, né, condição do Botafogo buscar esse título. Mas o Flamengo tem uma arrecadação monstra, tem um super time, um super elenco. Irmão, o Flamengo esse ano quase caiu para o Estudiantes e quase caiu para o Racing. Os caras não são imbatíveis. São bons? São bons. A régua, o sarrafo está cada vez mais alto? Está cada vez mais alto. Mas se você fizer direitinho, se você conseguir aí, como 2024, né, contratar bons jogadores, e acho assim que o Botafogo não está muito distante, eu estava até discutindo isso hoje mais cedo com os amigos, o Botafogo não está muito distante de montar um time competitivo ao ponto de brigar pelos títulos mais importantes. Eu acho que se esse time do Botafogo, com esses jogadores que a gente tem, vamos supor, tá todo mundo saudável. Tem o Pantaleão, tem o Bastos, o Santos está disponível, enfim, o Natan, tá todo mundo, a galera do banco, os titulares, todo mundo 100%. Se botasse o Luiz Henrique e o Júnior Santos de 2024 no banco, precisava desses dois aí, cara. Eu acho que a gente brigava firme. Acho que a gente brigava firme. Era botar nesse time aí o Luiz Henrique e botar. Não vai botar, tá? 2026. Esquece o Luiz Henrique, tá lá na Rússia, ganhando um caminhão de dinheiro. Tá? E eu também não quero o Júnior Santos. Eu tô falando assim:
Se nesse time de 2025, se os melhores estivessem disponíveis e a gente tivesse a oportunidade de resgatar o Luiz de 24 e o Júnior Santos de 24, eu acho que a gente estaria discutindo os principais títulos. Agora, eu não acho que o Botafogo só tem que contratar 2 jogadores para o ano que vem, não, tá? Acho que a gente vai ter que contratar zagueiro, porque os nossos zagueiros estão machucados. Eu acho que a gente vai ter que contratar volante. É bem capaz da gente ter que contratar a lateral esquerdo, né? Com a Cuiabano indo embora. Não dá para contar 100% com o Marçal, um jogador que se machuca muito. Acho que a gente precisa de ponta. Acho que a gente perdeu muito das nossas características, né? Força, velocidade. Mas eu acho que esse time do Botafogo não está muito distante com os bons jogadores que a gente tem, de se impor como um dos candidatos às principais competições. Talvez, não sei, se brasileiro é complicado, mas eu tenho certeza, se a gente tivesse nesse time aí, né, e goleiro, né? Goleiro tá foda, né? Goleiro tá foda. Então, o Luiz Henrique, o Júnior Santos, e tivesse um goleiro. Tivesse o John não tivesse ido embora. Eu acho que a gente não estaria muito distante. Aí tem um negócio, mas o Gregor faz muita falta, mas o problema é o Danilo. Se o Danilo tá 100%, você vê como é que é o time com o Danilo. O time com o Danilo contra o Mirassol. Sai o Danilo. O time com o Danilo contra o Grêmio. Sai o Danilo, cai. Então, assim, eu tô falando que tá todo mundo disponível. O Danilo tá 100%. O Danilo não tá lesionando um atrás da outra. Então, assim, eu acho que a gente tem um time muito forte. E goleiro, cara, é confiar no Neto na próxima temporada. Essa temporada horrível. O Léo Link, então, Deus me livre. Mas eu ainda não sairia para contratar um goleiro, não. Daria oportunidade para o Neto, que eu acho que é um cara que tem condição de ser titular aqui no Botafogo. Então, eu não vejo o Botafogo muito distante, com os jogadores que a gente tem, de brigar pelo título. A questão é a comissão técnica, que eu tô cada vez mais convencido de que é melhor deixar, né, para a próxima temporada, dar oportunidade, continuidade. Continuidade é a palavra aqui que eu vou brigar junto com o Marlon e com outros jogadores do Botafogo. Acho que tem que ter continuidade, a não ser que o Texor tenha grana para trazer um técnico incontestável daqueles assim que vai parar o mercado. Então, beleza, se é para trazer alguém muito melhor do que o David, vamos embora. Agora, para trazer uma outra aposta, vamos trazer aí o Pesolano, vamos trazer aí o Guanais, vamos trazer o Vasco Matos. Aí, meu irmão, eu sou favorável à permanência do David Ancelotti. E acho que tem condições aí da gente, né, com alguns reforços pontuais e outros assim para suprir, né, ausências por lesão, eu acho que o Botafogo tem condição aí de discutir, né, os principais títulos da próxima temporada. Só para colocar aqui na tela, já tem a lista dos times classificados, já tem 30 times classificados para a próxima Libertadores. Vamos ver aqui, né, os rivais do Botafogo no ano que vem. Aqui na Argentina tem o Platense, o Independiente Rivadavia, o Rosário Central de Ángel Di Maria, o Boca Juniors, o Argentino Juniors e o Lanús. Olha aí, ainda tem mais time para cá. Acho que o River vai acabar entrando aí. Tem mais time para entrar, mas esses são os primeiros aí da Argentina confirmados. No Brasil, Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Mirassol, Botafogo. Botafogo, o quinto time brasileiro com a classificação matematicamente confirmada. Aí a gente tem na Bolívia o Always Ready, esse aí eu já descarto da minha lista. Se jogar contra o Always Ready lá em 4.000, é o alto, né? 4.150 média de altitude, eu não vou, tô fora. No Chile tem o Coquimbo Unido, na Colômbia o Independiente de Santa Fé, no Equador o Independente Del Valle, no Paraguai o Libertad, o Cerro Porteño, o Guarani e o 2 de Maio. No Peru tem o Universitário, o Cusco, o Alianza Lima e o Sporting Cristal. No Uruguai, o Liverpool, o Juventude, o Nacional e o Peñarol. E na Venezuela, o Deportivo Laguaria, o Universidade Central e o Carabobo, que foi adversário do Botafogo nessa Libertadores da América. É isso. Espero que vocês também tirem o final de semana para comemorar, cada um do seu jeito. Eu daqui a pouquinho já vou abrir a primeira. E amanhã estarei de volta, né, para a gente trocar uma ideia. Amanhã tem podcast do GE, provavelmente 12:30. Vai ter um conteúdo aqui pela manhã no setor visitante. À noite a nossa live tradicional e durante a semana daquele jeito que vocês já estão acostumados. Beleza? Mais uma vez eu pedi para vocês deixarem o like, se inscreverem no canal, é muito importante. Vou pedir também para quem puder ajudar financeiro, entrar para o clube de membros do setor visitante, tem um link aqui na descrição, e falar dos nossos parceiros. A Vebet, ó, tô com essa camisa aqui incrível, valeu Vebet! Alô Vebet! A camisa ficou braba.
parabenizar também, né, a equipe de branding do Botafogo, Glaucio, o Gabriel, enfim, todo o pessoal aí, a equipe, os designers do Botafogo são sensacionais, espetacular essa camisa. Vbet, ontem a Vbet fechou com a torcida do Botafogo, hein? Quem apostou na vitória ganhava o cashback se o Botafogo perdesse. O Botafogo ganhou, então todo mundo ganhou um dinheirinho. Eu ganhei o meu dinheirinho, ganhei R$8, tô feliz. R$8 pra pagar o shopping. Paga? Paga o shopping sim. Agora, sexta-feira, fui pra Santa Teresa, o shopping tava R$8. Então é isso, ó. Já ganhei o meu shopping do dia. Vbet, parceira do setor, patrocinadora master do Botafogo. Hoje tem Campeonato Brasileiro. Acesse o QR Code que está aí na tela, ou então o link da descrição. Conheça a Vbet, cadastre-se, né, para poder brincar nesse final de semana, e na próxima semana tem jogo do Botafogo. Beleza? Lembre-se sempre, aposte com responsabilidade e é proibido para menores de 18 anos. Gol Setor é o cupom de desconto do canal. Aqui, ó, garrafinha da Gol Case, Gol Setor, cupom de desconto do canal para você que quer comprar um produto licenciado do Glorioso. Tem a garrafinha. Essa aqui é minha paixão. Ó, aproveitem que daqui a pouco vai acabar aqui, ó. Já tá com a mala quase pronta aí para São Paulo. Final de semana é São Paulo, passar o final de semana lá. E você pode ter a sua também, como você pode ter a sua capinha de celular. Cadê meu celular? Eu nem sei onde tá meu celular. Ih, meu Deus do céu. Ó, tem carregador, tem tudo, ó. Dá para personalizar o carregador. Vbet. A Golcase é um esculacho. Você vai chegar a ficar até tonto com a quantidade de produtos que tem lá. Entre no site, quando vocês forem comprar, comprem com o cupom do setor. Valeu, um grande abraço e amanhã eu volto.